Silent Hill é uma série que se firmou como uma das maiores do gênero de terror de todos os tempos. Mas você já se perguntou de onde veio toda aquela inspiração para criar o ambiente de Silent Hill? Será que alguma cidade real poderia se parecer com a cidade de Silent Hill? E se eu te disser que a cidade de Silent Hill realmente existe no mundo real? Já martela esse like, amiguinho, e segura a emoção que esse vídeo vai ser tenso. Claro que quando se trata de ambiente de terror, nada é mais perfeito do que aquele ambiente daquela cidade fantasma, abandonada por algum motivo sinistro. Essa ambientação sempre foi uma das marcas principais da franquia de Silent Hill. A neblina densa, aquele clima tenso, aquela energia forte, pesada, que só quem entrou numa casa abandonada sabe do que eu tô falando. Agora, imagina uma cidade com todas as características da cidade de Silent Hill. Eu tô falando da cidade de Centralia. E ela foi fundada em 1841. Na época, se chamava Centerville e fica no noroeste do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Uma região que na época era rica em antracite, uma das formas mais puras de carvão. A tal corrida do ouro, ou melhor, do carvão, fez a cidade explodir num boom socioeconômico e em mais ou menos 2 décadas a cidade já tinha 5 minas de escavação, inclusive com uma ferrovia para transportar toda a extração. E onde tem muita oferta de prosperidade, tem muita procura de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para enriquecer. E nesse contexto surgiu uma sociedade secreta irlandesa na cidade, os Molly Maguires. Uma das motivações do grupo era combater o capitalismo selvagem, mas o modo de combate era ainda mais violento, cheio de ataques criminosos, incêndios, sequestros e assassinatos. Então, a pequena cidade passou a sofrer nas mãos dessa sociedade, que passaram a dominar Centerville. Os atos violentos chegaram a tal ponto que, em 1868, culminou no assassinato do fundador da cidade, Alexander Ray. E um ano após isso, 3 membros assaltaram o padre Daniel Ignatius. E pode-se dizer que é a partir daí que começa a maldição de Centralia. Há quem diga que o destino da cidade já estava traçado. O padre ficou tão indignado com aquele ato criminoso que lançou uma praga na cidade. Chegaria o dia que apenas a igreja de Santo Inácio estaria de pé dentre as construções de Centralia. Em 1962, a cidade estava se preparando para o dia do Memorial Day, um dia comemorado em várias cidades dos Estados Unidos, em honra aos soldados mortos em guerras. A cidade contratou os serviços de bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Odd Fellows. Os bombeiros provocaram um incêndio controlado nos entulhos espalhados para fazer a limpeza. Até aí tudo bem, é uma prática dentro dos padrões. O serviço foi realizado com sucesso e o fogo foi apagado. O que ninguém esperava é que um pouco do fogo se espalhou pelos túneis de uma das minas, incendiando o carvão que ainda existia por lá. O fogo se espalhou pelo subsolo, provocando um incêndio sem precedentes. Muitas ações foram realizadas para que o fogo se apagasse, mas nenhuma foi eficaz. As casas começaram a sofrer com os efeitos do incêndio subterrâneo. As pessoas eram constantemente bombardeadas por monóxido de carbono, provocando sérias infecções respiratórias. O solo começou a ficar cada vez mais frágil, a vegetação começou a morrer, rachaduras gigantescas se abriram, bem como em filmes de desastres apocalípticos. Por conta do solo frágil, prédios e casas desabavam, abrindo mais crateras e aumentando cada vez mais a temperatura do solo. Segundo o relato de um próprio repórter que morava na região, Kevin Craddick, a vegetação foi destruída ao longo de uma faixa de 400 metros. Vapor sulfuroso surge de centenas de fissuras e buracos na lama. Existem poços que se estendem, talvez a 6 metros abaixo em suas profundezas. Garrafas de plástico e pneus descartados derretem. Árvores mortas, seus troncos embranquecidos jazem em montes emaranhados, tocos exalando fumaça através de centros ocos. Às vezes, a fumaça escoa através da cerca do cemitério até o túmulo do avô Locketts, George Locketts. E detalhe, nas minas subterrâneas não existiam apenas carvão, também existiam tanques de combustíveis em postos de gasolina e indústrias da região. Gases venenosos começaram a serem expelidos pelos bueiros, rachaduras do solo, enfim. O nível de oxigênio da cidade também caiu. Mas mesmo com todos esses acontecimentos, somente em 1981, mais de 15 anos após o acontecimento, outro fato chamaria de vez a atenção do mundo à Centralia. Todd Dombosk, um garoto de 12 anos, estava no quintal da sua casa quando subitamente um buraco de 1,20 m de largura e 40 metros de profundidade abriu completamente do nada debaixo dos seus pés.
Todd foi milagrosamente salvo por seu primo, que conseguiu segurar Todd antes que ele despencasse. Esse incidente chamou a atenção de cientistas que analisaram o local e identificaram uma quantidade altamente prejudicial à saúde de monóxido de carbono. Então, em 1984, o governo da Pensilvânia resolveu tomar uma atitude de evacuar a cidade. Mesmo com os avisos da cidade ser considerada altamente perigosa para viver, muitos moradores se negaram a sair. A situação estava tão crítica em Centralia que, em 2002, os Correios americanos revogaram o código postal da cidade. Legalmente, Centralia não existiria mais. Obviamente, nenhuma correspondência seria enviada para lá novamente. Em 2009, o governo da Pensilvânia iniciou os processos de despejo formal de todos os moradores da cidade. E assim, Centralia se tornaria apenas um nome, uma cidade que ficou só na história. Um detalhe muito estranho nessa história toda é que, mesmo com todas aquelas chamas, nenhum cemitério de Centralia foi afetado, recebeu algum dano intacto. E tinha que ser justamente cemitério, né? Mas acredite se quiser, mesmo com toda essa situação da cidade, havia gente que ainda se negava a sair de lá. Outros foram até além, entraram em processos judiciais alegando que nunca tinha acontecido nenhum incêndio, que na realidade isso era um golpe do governo da Pensilvânia para ficar com todas as riquezas minerais e naturais ali da cidade. Para vocês verem que essa galera negacionista existe desde sempre, né? E detalhe, fora toda essa situação do incêndio, parece que a cidade realmente tinha uma atração sobrenatural. Em 1948, um avião caiu nos arredores da cidade. A explosão foi tão violenta que não deu chance para ninguém que estava a bordo sobreviver. Os 40 tripulantes estavam numa forma que quase nenhum conseguiu ser reconhecido. E eles foram enterrados na cidade com umas lápides de desconhecido. A cidade fantasma ficou famosa e atraía muitos curiosos. Vários relatos de casos sobrenaturais foram contados, sendo dois mais famosos. Um grupo de 3 jovens estavam viajando e resolveram passar pela cidade. E por que não visitar um dos cemitérios? Eles relataram que enquanto passavam pelas lápides e viam todo aquele vapor saindo da terra, uma voz que parecia vir do subterrâneo disse claramente: "Deixem este lugar". Nesse momento, o solo começou a expelir o vapor com mais força, exalando um odor apodrecido, talvez enxofre. Os 3 rapazes correram para o carro e durante a corrida escutavam sussurros ao pé do ouvido falando: "Por quê? Por que você fez isso?". Outro relato é de um casal que também estava de passagem na cidade e adentrou em uma casa de 3 andares que ainda estava de pé. A casa abandonada ainda tinha móveis e objetos da época. Enquanto eles observavam a casa, eles escutaram passos no 3º andar. O casal perguntou se havia alguém na casa, mas não teve resposta. Eles subiram para o 2º andar e então, estando de frente para a escada que dava para o 3º andar, eles ouviram os passos novamente, descendo a escada do 3º para o 2º andar. O casal resolveu esperar de frente aos degraus para ver quem estava ali. Porém, eles contam que não havia ninguém. O som dos passos desceu de degrau em degrau até dar de encontro com o casal que olhava apavorado a casa vazia. Ambos fugiram da casa sem conseguir ver nada, apenas ouvindo os passos fantasmagóricos por dentro da casa. Cientistas estimam que o fogo de Centralia ainda vai levar mais ou menos uns 250 anos para se apagar. Bom, ninguém vai estar aqui para realmente confirmar se isso é fato ou não. O que a gente sabe é que a cidade conta com um leque imenso de acontecimentos bizarramente sinistros. Eu que não ia querer ir lá não, você tá maluco. Centralia foi uma cidade próspera, mas amaldiçoada a queimar eternamente e sumir do mapa, mas não das lendas urbanas. E o que você achou dessa história? Já tinha ouvido falar de Centralia? Acha que realmente a cidade de Silent Hill foi baseada ali nos acontecimentos de Centralia? Deixa tudo nos comentários, galera. Inclusive, se vocês quiserem adicionar mais alguma coisa referente à cidade que eu não falei aqui no vídeo, pode colocar aí à vontade. Vamos continuar discutindo referente a essa história bizarra. Não deixa de dar aquele like aqui, porque isso fortifica demais o canal, galera. E fica ligado, principalmente você que gosta do conteúdo de Silent Hill, porque ainda vai ter mais coisa aí mais pra frente no canal. Galera, ó, um beijo fantasmagórico do Misso pra vocês.